vamos falar então como que eu encontro oportunidades para os meus investimentos, onde que eu aloco meu dinheiro, quais são esses 3 indicadores que eu analiso no meu método de investimentos para saber onde vale a pena colocar. Se é na renda variável, se é na renda fixa e por aí vai. Primeira coisa então é ciclo de mercado. Basicamente você precisa entender aonde no ciclo de mercado que a gente se encontra. Como assim? Todo mercado é cíclico, né, galera? Então a gente tem os momentos de crescimento, de euforia, onde as coisas estão indo bem, tá tudo prosperando. E tem momentos que as coisas não estão indo tão bem quanto a gente gostaria. Então as coisas estão lá declinando, um momento de crise, recessão, e isso vai sendo cíclico. O próprio nome já fala, né? Vai variando ao longo do tempo e todo o mercado funciona da mesma forma. Mercado de construção civil, mercado de commodities, mercado de varejo, tudo é cíclico ao longo do tempo. E se você quer investir o seu dinheiro, você primeiro precisa entender justamente sobre esses ciclos e como que esses ciclos acontecem ao longo do tempo e principalmente aonde nesse ciclo que a gente está. Porque tudo vai depender deste momento do ciclo que a gente está. O PIB, o desemprego, a inflação, as taxas de juros, tudo está de alguma forma relacionado a isso. Então se a gente está num momento que a economia está prosperando, está tudo crescendo, o PIB vai crescer, o desemprego vai estar lá embaixo, a atividade econômica ali vai estar mais movimentada, consequentemente vai ter muita gente querendo comprar produtos e serviços e o preço por oferta e demanda tende a subir também. Então nesses momentos ali, na hora que está chegando no final do ciclo, a economia vai ficando um pouco mais aquecida e a inflação vai subindo. E aí vai começar um certo momento de beleza. Precisamos controlar um pouco esse crescimento, tá muito elevado, a inflação tá muito alta. O que o Banco Central vai fazer? Vai começar a subir a taxa Selic para controlar essa inflação. Quando sobe a taxa Selic, vai desestimulando a economia e a gente pode começar a entrar, por exemplo, numa recessão. Então a economia começa a entrar em recessão e as coisas começam a andar um pouco menos. Então o desemprego aumenta, as empresas contratam menos, as empresas produzem menos e a inflação começa a cair. Se a inflação começa a cair, o governo precisa voltar a inflação para o centro da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. O que o Banco Central vai fazer então? Vai reduzir a taxa Selic para estimular a economia de novo e fazer a inflação voltar para o centro da meta. Ou seja, tudo vai depender de onde no ciclo que a gente está, porque de acordo com este momento do ciclo, a gente vai ter melhores oportunidades, por exemplo, na renda variável ou então na renda fixa. Cada hora é hora de focar mais em uma determinada classe de ativo. E aí eu falei, né, já entrando aqui no nosso segundo ponto, que é a curva de juros, eu falei que a inflação, o PIB, isso tudo vai impactar em onde que o Banco Central vai colocar a meta da taxa Selic. Então a gente tem, periodicamente, a cada 45 dias, a reunião do Copom, que vai servir justamente para determinar qual que é a taxa Selic meta para os próximos 45 dias. Então até o momento que eu gravo esse vídeo, no dia 19 de junho, a taxa Selic está em 13,75% ao ano. Vai ter uma reunião do Copom essa semana, então na quarta-feira vai sair o próximo resultado da taxa Selic, mas o fato é, o Banco Central precisa adotar medidas para garantir a estabilidade do poder de compra da nossa moeda, do real. Então, igual eu falei, quando a inflação sobe, a Selic vai ter que subir para controlar a inflação. Quando a inflação está muito baixa, a Selic vai ter que cair para estimular a economia. E este é o ciclo, este é o movimento que o Banco Central costuma fazer para tentar deixar a inflação o mais próximo da meta possível. E aí a taxa Selic vai determinar o rendimento de investimentos de renda fixa, ela que vai servir de base para o custo de empréstimos e financiamentos. Então, se você quer financiar um carro, uma casa, quando a Selic está lá em cima, o seu custo para fazer isso vai ser maior também. Os investimentos de renda variável, quanto mais a Selic está alta, mais juros as empresas vão ter que pagar nos seus empréstimos. Logo, o lucro tende a ser menor e o preço das ações tende a ser menor. Ou então, quando a Selic cai muito, o lucro vai aumentar porque o juros está reduzindo e o valor presente dos fluxos de caixa vai aumentar. Então, o preço das ações tende a subir também. Então, a Selic é uma das variáveis que estão relacionadas com o ciclo de mercado e a Selic vai direcionar a rentabilidade, o custo, enfim, de tudo que está acontecendo na economia. A Selic é a taxa básica de juros da economia. Ela que vai servir de base para tudo. Só que, igual eu falei, existe uma coisa que chama curva de juros. O Banco Central determina a taxa Selic vigente hoje, mas o mercado, ele tem opiniões sobre o que vai acontecer com a taxa Selic daqui para frente. Então, qual que deve ser a taxa Selic acumulada até o final desse ano? E até o final do próximo ano? E até 2030? O mercado tem opiniões sobre isso. Eu acho que a Selic acumulada vai ser de 12%, eu acho
acho que a Selic vai ser de 9%. E aí tem gente que acha que vai ser mais, tem gente que acha menos, e aí todo mundo fica comprando e vendendo contratos futuros de juros e a média vira o que a gente chama de curva de juros. Vou até deixar uma imagem aqui passando para vocês verem como é que tá a curva de juros hoje, né? Basicamente é o tanto que o mercado está precificando para a taxa Selic acumulada em cada um desses vencimentos. E aí o que realmente importa na hora que você está analisando uma empresa, um investimento de renda fixa, é essa expectativa do mercado. Não importa tanto assim qual que é a Selic atual, mas o que importa é a expectativa do mercado e a sua opinião sobre se o mercado está certo ou errado. Será que essa curva de juros vai abrir ou vai fechar? Ou seja, será que cada vencimento dessa curva de juros tende a subir ou tende a cair? Por quê? Isso que vai impactar realmente o preço dos ativos de renda fixa e de renda variável. Se a curva de juros fecha, os preços sobem, e se a curva de juros abre, os preços caem. Então essa é a ideia. Você precisa entender para onde que vai a curva de juros para você se posicionar antes dessa curva de juros de fato se movimentar. É o que a gente chama de marcação a mercado, marcando a mercado os preços das ações ou então os preços dos títulos de renda fixa. E aí a gente entra na terceira coisa que eu analiso no meu método de investimentos. Se você quiser um vídeo mais aprofundado em algum ativo específico sobre como analisar, sei lá, uma ação, um fundo imobiliário, um título de renda fixa, deixa aqui nos comentários para eu saber, que aí eu gravo um vídeo parte 2 mais específico. A gente está falando aqui agora sobre um pouco mais macro, né? Uma análise mais macro da nossa carteira, sobre o que a gente tem que fazer em questão de classes de ativos. Mas essa terceira coisa que eu analiso é o custo de oportunidade versus o retorno esperado. Como assim? O que é o custo de oportunidade? É o tanto que custa para você tomar uma decisão específica. Por exemplo, você tem só R$20. Se você quer comprar alguma coisa que te custa R$20, naturalmente você está abrindo mão de todas as outras coisas que você poderia comprar com R$20. Então, se você tem um livro que custa, sei lá, R$10, tem 2 livros que custam R$10, mas você tem um livro que é R$20. Se você compra o livro de R$20, você está abrindo mão de comprar 2 livros de R$10. Se você tem R$1.000 para investir e você investe esse dinheiro na renda variável, em ações, você tem o custo de oportunidade de investir esse dinheiro em renda fixa, por exemplo. E qual que é esse custo propriamente dito? É o tanto de retorno que você está abrindo mão. Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, o Tesouro Selic está pagando 13,65% ao ano. O CDB, com 100% do CDI, paga 13,65% ao ano. Só que, se você coloca o seu dinheiro nesse título, você vai receber exatamente isso. Mas se você escolhe não colocar o seu dinheiro na renda fixa, título livre de risco ali do Tesouro Selic, CDB de 100% do CDI, você tira o seu dinheiro de lá e coloca em uma ação. Você está abrindo mão de ganhar 100% do CDI. Está abrindo mão de ganhar 13% ao ano. Ou seja, este é o seu custo de oportunidade. Para você tomar uma decisão de alocar o seu dinheiro aqui, você está abrindo mão de ganhar o que você poderia ganhar em um outro lugar. E aí a dúvida que fica é: qual que é o retorno esperado deste ativo que você está comprando e qual que é o seu custo de oportunidade? Você está abrindo mão de quantos por cento de rentabilidade? Será que o retorno esperado desse ativo compensa o custo de oportunidade que você tem de tirar o seu dinheiro daqui para comprar esse ativo? Essa é a análise que a gente tem que fazer. E se a gente for um pouco mais além, a gente tem que analisar também o seguinte: será que esse retorno esperado compensa o risco que a gente está correndo também? Porque se você vai tirar o seu dinheiro aqui do livro de risco, que te paga 13% ao ano, para comprar aqui um arriscado que te paga 14%, será que 1% a mais de rentabilidade justifica o risco adicional que você está recebendo? A análise é você quem faz. Depende do ativo que você está analisando e qual que é o outro ativo que você estaria tirando o seu dinheiro dele. Até porque pode ser que o retorno não aconteça da forma como a gente espera. Por mais que você encontre uma ação, um investimento na bolsa de valores, ou então um título pré-fixado ou atrelado ao IPCA, que tem uma assimetria muito positiva, que você tem muito a ganhar, pouco a perder, que aquela ação está realmente muito barata e que vale a pena você comprar, a partir do momento que você tem um custo de oportunidade do Tesouro Selic muito elevado, qual que é o risco? Beleza, a ação tá barata. A ação tá barata, você acertou na sua análise. Da mesma forma que você pode errar. Se você erra, você já tá perdendo aí. Mas se você acerta a sua análise, não basta apenas você estar certo. As pessoas, o mercado como um todo, precisam entender que aquela ação realmente tá barata. Por quê? Se todo mundo enxerga que aquela ação está barata e todo mundo quer comprar aquela ação, a demanda sobe e o preço da ação vai corrigir para o valor justo, eventualmente. Ela vai começar a subir o preço. Mas, se aquela ação tá barata, mas só você
acha que essa ação tá barata, ninguém mais acha que essa ação tá barata, ninguém vai comprar aquela ação. E se ninguém vai comprar aquela ação, o preço dela vai continuar lá embaixo. Ou seja, por mais que você encontre uma oportunidade, você compra uma ação muito barata, pode ser que ela continue barata por muito tempo. E mais, nada está tão barato que não possa ficar mais barato ainda. Imagina que você compra uma ação barata, se acertou na sua análise, e essa ação vai ficar barata, vai ficar de lado durante 1, 2 anos. Se você poderia estar ganhando 13% ao ano na renda fixa sem risco, você não tá ficando ali no 0 a 0. Ah, comprei a minha ação por 20, ela tá 20 depois de 2 anos e eu não tive lucro nem prejuízo, então tá de boa. Não é tanto assim. Por quê? Você não teve lucro nem prejuízo, mas o seu custo de oportunidade em 2 anos de Tesouro Selic, por exemplo, a 13%, teria sido 26%. Então, por mais que você tenha ficado no 0 a 0, você deixou de ganhar 26%. Será que foi um bom investimento? Então, na hora que você analisa todos esses fatores, você começa a ter uma visão mais clara de aonde faz sentido colocar o seu dinheiro. Analisa o ciclo de mercado, aonde você está nesse ciclo, como que está a curva de juros hoje para você saber o tanto que o mercado espera que seja o livre de risco ali, por exemplo, para os próximos anos, qual que é a expectativa dessa curva, se ela está abrindo ou fechando e, consequentemente, qual que é o seu custo de oportunidade em relação ao seu retorno esperado. Juntou tudo isso, você tem uma análise muito mais clara de onde colocar o seu dinheiro. E aí, eu tô deixando um link aqui na descrição do meu primeiro investimento. Caso você veja esses vídeos no YouTube e não entende muito bem sobre tudo isso que a gente está falando e quer realmente entender do básico, eu vou te dar a mão, vou te explicar o passo a passo que você precisa para começar a investir. Então, se você tem o seu dinheiro na poupança ou está parado na conta corrente do banco e você quer dar o seu primeiro passo sem risco, de maneira segura e realmente entendendo o que você está fazendo, sem depender do seu gerente de banco, sem depender de um assessor de investimentos, você escolher aonde vai colocar o seu dinheiro, porque você entende o que você está fazendo. O link do meu primeiro investimento está aqui na descrição. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. Beleza? Se esse vídeo te ajudou também, deixa seu like, não esquece. Tamo junto e até a próxima.